Olá, como está? Aqui é o William Ribeiro, professor e coordenador de tecnologia educacional, professor de programação também. E antes de mais nada, eu gostaria de salientar que eu presto serviços de assessoria para a escola e educadores, de uma forma geral. Educadores que queiram trabalhar com tecnologia em sua sala de aula. Quem tiver interesse é só dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo que você vai encontrar o meu site e lá tem informações mais detalhadas. Nós vamos continuar então com a nossa série de vídeos que procura ensinar pais e educadores a ensinar programação para os seus filhos e alunos, não é? Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos continuar o game Que Vertebrado é Esse? É um game de classificação de animais, ou classificação de seres vivos, que pode ser muito útil como proposta de algum professor de biologia ou de ciências para incentivar seus alunos a classificar seres vivos. No caso, eu escolhi os vertebrados, mas poderia ser qualquer qualquer classe de animal aí de acordo com o conteúdo do professor, né? Então nós vamos continuar esse game, que além de tudo é um game, além de instrutivo, é um game bastante gostoso de jogar, bastante divertido, e nós vamos continuar com ele agora. Bom, então estamos aqui para continuar o nosso game Que Invertebrado é Esse? E tentando resolver já o desafio lançado no final do último vídeo, que era como fazer com que cada vez que o jogo começa, os animais se iniciem numa localização diferente. Cada hora que começa, eles vão começar num lugar diferente. Bom, a minha estratégia para resolver esse problema é a seguinte. Eu vou fazer uma lista com as 5 posições iniciais, posição 1, 2, 3, 4, 5, e depois eu vou embaralhar o conteúdo desta lista, para que nem sempre fique lugar 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes fica 2, 3, 1, 4, 5, assim por diante. Ele embaralha. E depois que ele embaralhou, eu vou falar para cada um dos animais iniciar aqui, né? Esse aqui é o bloco que manda os atores para os seus locais iniciais. Então, o local X é sempre igual, ao menos 202. E o Y vai ser, para o peixe, vai ser o item 1 dessa lista embaralhada. O anfíbio vai ser sempre o item 2. O réptil sempre o item 3. A ave sempre o item 4 e o mamífero sempre o item 5. Lembrando que, embora, por exemplo, o peixe fique sempre com o item 1 da lista, como essa lista vai ser embaralhada, cada hora o item 1 vai ser um desses locais. Então vai ficar embaralhado. Deu para entender a ideia? Bom, então o que nós vamos precisar para fazer isso? Nós vamos precisar inicialmente de uma lista. Vamos chamar essa lista aqui de posições, para a gente colocar as 5 posições nessa lista. Ok? Como é que eu coloco as 5 posições nessa lista? Bom, uma forma simples é eu pegar aqui pegar um dos atores, né? Colocar em cada um dos locais e escrevendo aqui. Mas tem um jeito que é um pouco mais fácil, que é o seguinte. Primeiro a gente encontra esta posição aqui. Então, a gente precisa saber aqui, pegar aqui pelo menos o primeiro Y que iniciaria aqui, né? Eu fiz alguns testes e no meu jogo eu cheguei à conclusão que o melhor Y, o Y inicial aqui, é o Y5. Então, nós vamos começar aqui sempre com o Y5. E aí, o que eu fiz? Eu vi qual é o último Y aqui. E aí, eu vi qual é a distância que existe entre esse ponto inicial e o último ponto das ordens iniciais. E aí, eu dividi por 5, né? E eu cheguei à conclusão que a distância de um ponto para outro é 41, porque eu cheguei à conclusão que daqui até aqui tem 205 pontos. Então, se eu dividir 205, vamos dividir aqui, ó.
205 por 5, eu vou chegar a 41. Então, o que acontece? Basta eu colocar na primeira posição o 5 e depois ir tirando desse 5, 41. Lembrando que o y, quando para ele descer, ele tem que ir diminuindo, né? Então, se aqui é o 5, para baixo vai diminuindo mais ainda, até chegar a números negativos, não é? E tem uma forma da gente fazer isso de uma forma um pouco mais rápida, que é através de um bloco. Então vamos criar um bloco aqui, vamos chamar esse bloco de embaralhar, que é isso que ele vai fazer. Então a primeira coisa que o bloco embaralhar vai fazer é montar essa lista aqui das posições. Ok? Muito bem. Como é que eu faço isso? Bom, eu sei que o primeiro número é 5. Então vamos criar aqui uma variável chamada y. E essa variável y vai começar com 5. E eu vou colocar o y dentro, no início, né, eu vou adicionar esse y que eu acabei de criar aqui, eu vou adicionar na variável localização. Desculpa, na variável posições, ok? Então eu coloquei o 5 dentro do y e depois eu coloquei o y dentro de posições. Aí o y vai aparecer aqui. Se eu apertar aqui, você já vai ver que o 5 vai aparecer aqui no início da lista de posições. Beleza. Só que eu tenho que, depois que eu fiz isso, eu tenho que adicionar menos 41 no y. Então, o y que começou com 5, menos 41, ele vai colocar aqui o resultado. Muito bem. E depois que ele fez isso, ele vai colocar de novo esse y já alterado nas posições. E esse processo aqui tem que ser feito 5 vezes. Então, eu vou repetir 5 vezes, adicionar o y em posições e depois diminuir o valor de y. Vamos ver se funciona. Olha lá. Só que é o seguinte, por que ele colocou 2 vezes o 5 aqui? Porque eu já tinha posto o 5 antes como um teste e eu não mandei apagar. Como eu não mandei apagar, ele colocou os dois. Então significa que nós vamos ter que, antes de mais nada, apagar todos os itens da lista posições, desculpa. Aí cada vez que isso aqui é feito, ele monta a lista lá, beleza? A lista é uma lista fixa, com 5 locais. O 5 é o primeiro y, o menos 36 é o segundo, o menos 77 é o terceiro, e assim por diante até chegar no último aqui. Muito bem, agora eu preciso embaralhar esta lista. Só que nós não temos aqui nenhum bloco que faz isso diretamente. Não tem um bloco embaralhar lista, né? Os blocos de lista que nós temos aqui, nenhum deles embaralha o conteúdo da nossa lista. Então nós vamos ter que embaralhar por programação. E como eu faço isso? Bom, uma das formas é a seguinte: eu vou criar uma segunda lista misturada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na lista chamada misturada um item aleatório de posições. Como que eu faço isso? Eu vou fazer assim. Adicione o item. E agora é um item sorteado. Então, esse número aqui tem que ser sorteado. Então, nós vamos colocar aqui um número aleatório. O número aleatório de 1 até o tamanho da lista. Então, adicione um item sorteado de posições em misturada. Ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um número de 1 a 5, o 2, por exemplo, e vai colocar o item 2 de posições
nessa lista aqui, ok? Só que se eu fizer simplesmente isso daqui, o que vai acontecer? Ó, vou apertar uma vez aqui, aí ele escolheu o menos 118, vou clicar mais uma vez, olha lá, ele já repetiu. Por quê que ele repetiu? Porque ele escolheu várias, olha só, ele repetiu 3 vezes. Ele escolheu várias vezes o número 4. Então, ficou números repetidos. Então, nós temos que inventar uma forma de evitar a repetição. Como que eu evito a repetição? Eu simplesmente, depois que eu escolhi esse item aqui, eu preciso apagar esse item. Só que lembra daquele problema, o número, cada vez que eu uso o bloco número aleatório, ele escolhe um número e depois esquece esse número. E para eu usar esse número novamente, então ele tem que ser memorizado. Então vamos criar aqui uma outra variável. Vamos chamar essa variável aqui de sorte, por exemplo. Sorte já existe, vamos chamar essa variável de... Bom, eu já tinha criado a variável sorte, vamos colocá-la aqui mesmo. Então, nós vamos colocar dentro de sorte o item aleatório entre 1 e 5 e vou colocar aqui o resultado da sorte aqui dentro. Então, ó, eu passei para cá. Agora, o número que foi sorteado foi memorizado agora. E se ele foi memorizado, eu tenho como apagá-lo da lista de posições. Aí é fácil, é só vir aqui, apague sorte, vou duplicar esse sorte aqui, de posições. Ok? Só que, olha, a lista misturada está toda cheia aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é apagar todos os itens de misturada. Ok? Então, vamos lá. Apaguei todos os itens de misturada e executei uma vez. Ah, olha só o que aconteceu aqui. Você viu que ele colocou um valor vazio aqui? Por que ele fez isso? Porque quando eu fiz esse bloco aqui, a lista de posições tinha 5 elementos. Só que agora eu eliminei já um. Se eu eliminei um item, quer dizer que posições não tem mais 5. Posições tem 4, voltou a ter 4. Então, eu não tenho. Ele escolheu, se ele escolheu 5, ele vai colocar o número 5, o item 5 de posições, que é nada. Ou seja, eu não deveria sortear um número de 1 a 5, porque nem sempre é 5. Eu tenho que sortear o número de 1 ao tamanho de posições. O tamanho da lista posições vai diminuindo cada vez que eu jogo fora um elemento dela. Então aqui eu tenho que... esse número aqui não é 5. Esse número aqui é o tamanho de posições. Vamos de novo então. Apaguei a minha lista misturada, fiz uma vez isso daqui, ele pegou... Só que olha só, posições está diminuindo cada vez mais, só tem 4 elementos. Cada vez que eu faço agora, olha, ele passa todos os que estavam lá para cá. Beleza, então agora é só eu refazer a minha lista de posições. Pronto, a minha lista de posições está completa de novo. Aí eu vou apagar todos os itens de misturada e vou fazer isso daqui 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. E cada vez isso daqui fica numa ordem. E agora, então, já que isso daqui eu fiz 5 vezes, né? Então eu preciso de um outro bloco, repita aqui, para que isso aqui seja feito 5 vezes. Então repita 5 vezes. Então esse daqui, já o nosso bloquinho que sorteia a lista de misturada já está pronto. Que embaralha a lista de posições já está certo, olha lá. Cada vez que eu aperto o embaralhar, ele coloca os mesmos números em posições diferentes. Deu para entender? Muito bem. Então, nós conseguimos fazer a primeira parte da nossa estratégia. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que falar aqui, eu estou dentro do anfíbio, tá? Então, eu vou ter que falar aqui para o anfíbio ir para posição, quando aperta o RECO, né? Ele vá para o x menos 202
E para o item, o anfíbio é o segundo, porque o meu primeiro é o peixe, então vai ser o item 2D misturada. Item 2D misturado, no Y, né? Ok? Então, item 2. O peixe vai ser o item 1 de misturada. Eu já tinha feito isso e apaguei, aí ele manteve aqui eu tinha chamado inicialmente a lista de embaralhada, mas agora eu mudei para misturada, então beleza. Depois eu jogo fora a lista embaralhada. Item 4 de misturada. E finalmente o meu mamífero, item 5 de misturada. Agora eu posso apagar aqui a minha lista embaralhada. Muito bem, vamos ver se isso funciona. Vamos tornar invisíveis as nossas listas e variáveis que tem que ficar invisíveis e vamos ver se funciona o jogo. Olha lá, começou o réptil, o réptil foi o primeiro e a ave foi o segundo. Vamos de novo. Réptil e ave de novo. Vamos mais uma vez. Ah, desculpa, não está misturando. Por quê? Porque, de novo, nós fizemos o bloco aqui dentro de anfíbio, nós fizemos o bloco que embaralha, mas, de novo, nós não executamos o bloco embaralha. Então, nós temos que dizer. Então, é a mesma coisa ele aprender a fazer alguma coisa, mas não fazer aquela coisa, né? Então, ele precisa fazer. E quando que ele vai embaralhar esta lista? Acho que no reco, né? Toda vez que recomeça. Bom, temos duas alternativas. Ou quando aperta a bandeirinha, ele escolhe uma vez, ou dentro do reco. Assim, cada vez que ele erra, ele já muda as posições, né? Vamos colocar aqui dentro do reco para ver se fica bom, se não dá nenhum problema, né? Vou colocar aqui, ó, embaralhar. Agora sim. Vamos ver se funciona. Olha lá. O primeiro item é um réptil, o segundo a ave. Vamos de novo. Opa, temos um problema aqui. Vou parar o vídeo aqui para tentar achar o problema, daqui a pouco eu volto. Bom, pessoal, encontrei o erro aqui. O erro foi o seguinte, eu por alguma razão coloquei em 2 atores esse bloco que embaralha. E isso não pode acontecer, isso tem que estar em um ator apenas, porque o ato de embaralhar a lista só deve ser feito uma vez, por um dos atores. Eu escolhi o anfíbio, poderia ser qualquer um, mas não poderia ser em mais de um. E eu vi que esse bloco estava também no mamífero. Aí ele embaralhava 2 vezes, aí dava confusão. E a outra coisa que eu percebi também é que o bloco embaralhar ele não pode estar aqui no reco, porque o bloco embaralhar tem que estar no quando aperta a bandeirinha, porque eu primeiro embaralho, depois eu começo o processo de andar aqui. Se eu coloco o embaralhar aqui dentro do anfíbio, os outros atores vão começar a andar antes que a lista fosse embaralhada. Então, primeiro eu preciso embaralhar, no segundo momento é que eu começo a andar. Então, agora funcionou bem, vocês podem dar uma olhadinha aqui. Olha lá, olha só, o anfíbio e o peixe foram os 2 primeiros. Vamos ver agora qual vai ser, ó, peixe e mamífero. Então, beleza, então está funcionando o nosso joguinho aqui. Legal? Muito bem, agora eu tenho um desafio para vocês. E o desafio é o seguinte: nessa segunda fase, como que vai funcionar? Agora, quando eu clico no bicho, ele não sobe mais, ele só aumenta de velocidade. Ok? Então o peixinho está andando aqui devagarzinho. Eu cliquei nele, ele ficou um pouquinho mais rápido. Cliquei mais uma vez, ele ficou mais rápido ainda. Quanto mais eu clico, mais rápido ele fica. Isso cada um dos atores. E como é que ele sobe?
Ele vai subir quando eu apertar um botão que eu vou criar aqui. Então, o que vai acontecer? Agora a lógica do jogo é um pouco diferente. Eu primeiro tenho que colocar os bichos na ordem que está aqui. Então, o peixe aqui, o peixe em primeiro lugar vai estar o mamífero, em segundo lugar vai estar a ave, depois vai estar o réptil, depois vai estar o anfíbio, depois vai estar o peixe. Eles têm que estar na ordem certa das suas áreas. E só então que quando eu aperto, ele sobe. Eu vou mostrar para vocês, eu já fiz isso uma vez, eu vou mostrar para vocês como que funciona. Olha lá, pessoal. Então, na verdade, são dois botões que eu tenho aqui. Esse botão faz os bichos subirem e esse botão faz a velocidade voltar a ser lenta. Então, olha só, quando eu clico no peixinho, ele fica mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Cada vez que eu clico, ele fica mais rápido. Mesma coisa do gatinho. Ok? E aí, o objetivo é deixar o mamífero ficar na frente de todo mundo e o peixe em último lugar. E o rosinha volta às velocidades iniciais, às velocidades lentas. Então vamos lá. Vamos deixar o gatinho bem na frente de todo mundo. E logo depois, então aqui já está bom. E logo depois do gatinho tem que ser a ave. Então a ave tem que estar bem próxima do gatinho. Porque o gatinho é mamífero e esse tucano aqui é uma ave. Então vamos aumentar a velocidade dele mais ainda. Ó, ele está quase. Agora eu vou tirar a velocidade. Voltar ao normal. Pronto. Acho que o gatinho tem que ficar um pouquinho mais na frente. Pronto. Tocando um pouquinho. Beleza. Agora eu tenho que colocar. Depois do tucano eu tenho que colocar o réptil, que no caso é a cobra. Então vamos aumentar a velocidade da cobra para ela ficar perto da ave. Só que ela andou muito. Então vamos aumentar a velocidade. Deixar o gatinho mais para frente ainda. Tocando também. Beleza, então agora, ó, mamífero, ave e réptil. Agora eu preciso colocar um anfíbio logo depois da cobra. Então o sapinho tem que estar logo depois da cobra. Opa, andei muito. Então vou ter que deixar todo mundo mais rápido. Pronto, acho que agora tá bom. O gatinho na frente, a ave depois. Acho que a ave tem que estar um pouquinho mais para frente. O gatinho tem que estar um pouquinho mais para frente. A ave também. Um pouquinho mais a ave. Beleza, agora o anfíbio um pouquinho mais para frente. Finalmente agora o peixe. Vamos agora colocar o peixinho logo depois do anfíbio. Acho que agora vai funcionar. E quando o gatinho chegar aqui, o peixinho vai chegar no lugar dele. Aí eu apertei e cada um foi para o seu lugar. E aí o programa diz que você conseguiu. Deu para entender a ideia, a proposta, o desafio? Então eu espero que vocês consigam. Eu sugiro que você faça uma cópia do seu jogo original. Para fazer cópia, eu não sei se eu já falei para vocês, mas é bem simples. Só vir aqui em arquivo e salvar como cópia. Aí você vai mudar o nome dele aqui, ó. Então vai chamar fase 2, por exemplo. Então faz a cópia e vem aqui e modifica o nome para ele se chamar, que vertebrado é esse, fase 2. Ok? Ah, e outra coisa. Enquanto a pessoa não consegue, olha lá, vamos supor, vamos apertar aqui, ó. Então vamos andar um pouquinho, qualquer um rapidinho aqui. Se eu apertar agora, vai ficar nos lugares errados. Aí ele começa, todo mundo diz que está errado e começa tudo de novo. Ok, legal. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado da nova proposta, que é tornar esse jogo ainda mais legal. E eu espero vocês no próximo vídeo.
tá bom? Obrigado e um abraço a todos.